E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Anderson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês uma aula de área de figuras planas, certo? Uma aula de geometria plana, que está dentro daquilo que eu falei para vocês, postei no Facebook, que iria começar alguns temas para preparação da prova do concurso de bombeiros, guarda-vidas, que abriu agora, deve ocorrer lá para junho, beleza? A ideia aqui é bem simples. O que eu vou tentar trazer para vocês eu escolhi esse assunto para começar devido a eu ter observado 4 questões diárias na última prova que ocorreu de guarda-vidas, que foi em 2008. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer algo diferente do que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar, certo? Além das fórmulas que eu vou colocar aqui, que são as mais clássicas, eu vou tentar apontar observações importantes em algumas figuras, certo? Observações de trabalho. Então vai funcionar assim, eu vou listar nessa videoaula as figuras, as mais importantes, as que aparecem com mais frequência em questões de concurso, certo? Beleza? E após isso eu vou, conforme elas forem aparecendo, eu vou estar falando de algumas formas de trabalhar com figuras especificamente, certo? Depois disso eu vou colocar um outro vídeo, aí um vídeo só sobre a resolução das questões da prova, e vou disponibilizar para vocês uma lista para vocês treinarem os conhecimentos da aula, beleza? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Para começar, primeira figura que a gente vai trabalhar, as duas primeiras figuras, um quadrado e um retângulo. Mas qual a ideia inicial? Qual a motivação do assunto em si? Calcular a área de superfície plana nada mais é do que você calcular a região que ela ocupa. Entende a ideia? Por exemplo, se eu estou trabalhando com esse quadrado, eu vou calcular simplesmente a região que é ocupada por esse quadrado. Um retângulo, a região interna desse retângulo. Basicamente, cálculo de área ele é sempre baseado, como ele é uma superfície, ela é uma medida em duas dimensões. A ideia do cálculo de área é você sempre ter o produto de dois comprimentos, certo? Comprimento, geralmente comprimento e largura, mas são medidas de comprimento. Então, a maioria das áreas de figuras planas você obtém através de um produto, beleza? Então, o mais básico de todos é o quadrado, certo? Qual a característica de um quadrado? Lados iguais, ângulos internos 90 graus, é um quadrilátero de lados iguais e ângulos internos medindo 90, certo? Se ele tem lados iguais, para você calcular a área desse quadrado, basta você multiplicar o lado pelo lado. Seria base vezes altura, como são iguais, lado pelo lado, certo? Então a área do quadrado é dada por lado ao quadrado. Tranquilo? Simples assim, acho que essa todo mundo sabe, né? Assim como no retângulo. Qual a diferença de um retângulo para um quadrado? Diferentemente do que muitos pensam, o quadrado ele é um retângulo também. O quadrado ele é um retângulo de lados iguais. Beleza? A única diferença, você tem um quadrilátero que tem ângulos internos iguais. Lados opostos paralelos, ângulos internos iguais. Beleza? Então, caracteriza assim um retângulo. Para cálculo de área de um retângulo, a mesma ideia do quadrado, base vezes altura. Como frequentemente eles vão ser diferentes, basta multiplicar as dimensões. Então, base vezes altura no retângulo. A única coisa que você pode ver aqui acontecendo quando você estiver trabalhando com um quadrado e com um retângulo, certo? É transformar em formas de trabalhar com isso daqui. Você traçar a diagonal de um quadrado, essa diagonalzinha aqui, você tem um chamado triângulo retângulo, que eu vou falar dele um pouco mais à frente, que através de teorema de Pitágoras você consegue essa diagonal. Então, uma questão, por exemplo, ela pode relacionar a área à medida do lado e essa diagonal. Ela pode te dar a diagonal do quadrado, através da diagonal do quadrado você encontra o lado para achar a área, ou te dá a área, você achar o lado e depois achar a diagonal, certo? Assim como na diagonal do retângulo, a mesma ideia, você divide aqui, você vai ter dois triângulos retângulos, beleza? Teorema de Pitágoras, ok? Tranquilo? Então, forma que você pode trabalhar com métrica nessas duas figuras seria basicamente essa, beleza? Então, ó, grava aí a fórmula, grava a ideia de trabalho. São figuras bem simples, não tem muito o que falar delas não. Vamos para a próxima. Aqui a gente já tem um trabalho um pouco mais específico. Olha só, um trapézio, essa primeira figura, ó, ele é o quê? Ele é um quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos. Geralmente, em questão de concurso, você vai ter um trapézio nesse sentido
Esse daqui é o chamado trapézio isósceles. Por que isósceles? Porque os lados que não são paralelos têm a mesma medida, certo? Então, ó, os elementos desse trapézio seriam a base menor, certo? A base maior, que serão os lados paralelos, e a altura, que é a distância entre essas bases, beleza? Para você calcular a área de um trapézio, você precisa fazer, você obtém através da base maior mais a base menor, beleza? Multiplicado pela altura sobre 2. Ok. Praticamente nunca você vai ter todos esses elementos. Você vai ter que olhar para um trapézio, ele vai te dar alguns e vai te dar uma chamada informação indireta, que é o quê? Ele vai te dar uma informação que você não precisa diretamente, certo? Mas com essa informação, você vai ter que buscar a informação que você realmente precisa. Por exemplo, aqui, para calcular a área desse trapézio, eu preciso da base maior, da base menor e da altura. Digamos, vamos botar aqui hipoteticamente, que a questão ela tenha me dado o valor da base maior, vou colocar aqui 16, certo? Ela tenha me dado o valor da base menor, vou colocar aqui 8. Só que ao invés dela me dar a altura, ela me dá o lado oblíquo aqui, ó, 5 e 5, são iguais, certo? E ela quer que você calcule a área dessa figura. Essa daqui é uma das formas mais clássicas de você trabalhar com trapézio isósceles, que é o quê? Como eu vou achar essa altura aqui, tendo essa base valendo 8, a base maior valendo 16 e o lado oblíquo valendo 5. Olha só, sempre que você olhar um trapézio isósceles, você vai ter que enxergar esse trabalho aqui com ele. Ó. Essa altura já está traçada, ela é o que eu quero, H. Mas você entende que se eu traçar aqui também, ó, eu também tenho... Opa, meio torto, né? Eu também tenho um outro H, certo? Então tá H para lá, H para cá, certo? Olha só, eu fiquei com um triângulo retângulo para cá, que aqui é 90 graus, e um triângulo retângulo para cá, que aqui também é 90 graus, beleza? Ok, então eu estou com dois triângulos retângulos. O que você tem que perceber é o seguinte, essa figura aqui no meio formada, ela é um retângulo. Então se esse pedaço aqui é 8, esse pedaço aqui de baixo também é 8. Aí você vai pensar, se tudo vale 16 e esse pedaço vale 8, está sobrando 8 para dividir entre esse lado e esse lado aqui. Como esse trapézio é um trapézio isósceles, você pode dizer que esse triângulo de cá é igual ao triângulo de cá. Então, ó, se aqui vale x e aqui vale x, você vai ter o quê? Você vai ter que 16 é igual a 8 mais 2x, ou seja, 8 igual a 2x, logo esse x vale 4. Então, cada ladinho desse daqui vale o quê? 4. Esse vale 4 e esse vale 4. Cara, isso daqui é hiper importante para você trabalhar. Por quê? Ele tinha me dado o lado oblíquo, lembra? Eu não precisava desse lado oblíquo, eu precisava dessa altura, certo? Então, através de ter traçado essas duas alturas, e de ter completado esse pedacinho 4, agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ó, e achar o valor de H. Isso daqui é um triângulo pitagórico, para quem já conhece, múltiplos de 3, 4 e 5. Esse H aqui vai ser 3. Entende a ideia? Então, ó, eu teria achado a altura através de uma informação indireta. Ele me dá essa base pequena, ele me dá essa base maior e ele me dá o lado oblíquo. Através de traçar isso daqui, a altura e a altura, eu descobri a altura, certo? Que é o que eu precisava para achar a área na minha fórmula, beleza? Então, fica aí a primeira dica. Sempre que você vir um trapézio isósceles para trabalhar, seja com área, seja com métrica, já pensa em dividir isso assim, tá? Beleza? Que isso daqui é uma forma clássica de trabalhar com trapézio isósceles. É o tipo de coisa que você não pode deixar para pensar na hora. É o tipo de coisa que você já tem que ir para a prova sabendo. Você tem que saber que se é um trapézio isósceles, eu posso fazer isso daqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para outra figura. Agora o paralelogramo. Como é que eu trabalho com o paralelogramo? Certo? O paralelogramo ele é um quadrilátero de lados opostos paralelos. Beleza? Ok? Para eu calcular a área desse paralelogramo, eu tenho que fazer base vezes altura, simplesmente. Quando você traça essa altura do paralelogramo,
esse triângulo que fica aqui formado, se você retirá-lo e encaixá-lo do outro lado, ele vira um retângulo. Por isso a ideia de base vezes altura, certo? O trabalho com paralelogramo é um pouco mais complicado, porque traçando essa altura aqui e traçando uma outra altura aqui do lado, deixa eu traçar aqui para vocês verem. Se eu traço uma outra altura aqui, ó, por exemplo, certo? Eu divido esse paralelogramo em dois triângulos retângulos e um retângulo, beleza? Só que aqui, para trabalhar com ele de uma forma parecida com a do trapézio, você precisaria de uma razão trigonométrica, que não aparece muito nesses concursos, beleza? Tranquilo? Então, a ideia fica aqui, base vezes altura, não é uma figura que é muito cobrada, ok? Então, vamos para a próxima figura. A próxima é o nosso clássico triângulo, certo? Trabalho de área com triângulo. Bom, como se calcula a área de um triângulo qualquer? Triângulo escaleno, ou melhor, todos os triângulos você consegue calcular dessa maneira. Você precisa simplesmente, a área dele vai ser simplesmente a base vezes a altura sobre 2. Então você tem a área de um triângulo, base vezes a altura sobre 2. Lembrando que a altura de um triângulo é o segmento que sai do vértice, bate no lado oposto, formando um ângulo de 90, beleza? Ok, porém tem alguns tipos especiais de triângulos que você precisa saber a fórmula, que são cobradas também. Você até consegue trabalhar com eles com essa fórmula da base vezes altura sobre 2, mas às vezes, além de complicado, de você encontrar o que é base, o que é altura, ele não vai te dar tudo, se você sabe a outra fórmula, você consegue fazer muito mais rápido. Por exemplo, é o caso do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os três lados iguais e os três ângulos iguais a 60 graus, certo? É um triângulo regular, beleza? Como você faz para calcular a área de um triângulo equilátero? A área dele vai ser dada por lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, você não precisa saber qual é a altura desse triângulo para você achar a área. Só sabendo o lado, você já consegue achar a área dele através de lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porém, se você precisar encontrar a altura desse triângulo equilátero, você pode utilizar que a altura de qualquer triângulo equilátero é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Então, ó, se você precisar de alguma forma calcular a altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. A área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não confunda, tá? Beleza? Não confunde as duas. Triângulo equilátero é um triângulo que também aparece muito em questões, porque é mais fácil, né? É aquela coisa, ele te cobra saber a fórmula. Se você não souber, você vai ter bastante trabalho para resolver, beleza? Próxima figura. Triângulo retângulo. A ideia aqui do triângulo retângulo, um ângulozinho de 90 aqui, ela é bem simples. O trabalho dela, de encontrar a área, vai ser a mesma coisa do triângulo comum, base vezes altura sobre 2. Só o que você tem que perceber? Que no triângulo retângulo, os catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90, ó, o C e o B são catetos, e o A é chamado de hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. Então, ó, B e C catetos. Os catetos do triângulo retângulo, eles são base e altura do triângulo retângulo, certo? Ah, mas qual é base e qual é altura? Qualquer um dos dois. Quando o B é base, o C é altura. Quando o C é base, o B é altura. Então, para você calcular a área, você precisa simplesmente multiplicar os catetos e dividir por 2, certo? Isso daqui ocorre um problema que tem muita gente que esquece ou não sabe que um cateto é uma altura. Na hora de calcular a área, fica procurando essa terceira altura aqui, ó, que seria a relativa hipotenusa. E observação, para trabalhar com triângulo retângulo, é o nosso teorema de Pitágoras, né? Fica aí a observação, eu falei dele lá no trapézio, falei dele também para achar a diagonal do quadrado e do retângulo. O que o teorema de Pitágoras diz? Quando você tem um triângulo retângulo, você sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o que você vai utilizar, ó, aqui para achar a diagonal, ó, D ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado, D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B ao quadrado, você vai usar aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais H ao quadrado, que aí você acha que o H é 3, você pode usar aqui também, muito mais difícil de aparecer, porque aqui teria que ser uma razão trigonométrica.
beleza? Mas já fica mais uma vez a ideia do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, ok? Bom, o losango. O losango é uma figura que não é muito cobrada porque é meio complicado de trabalhar com um losango. É chatinho pra caramba. Ah, observação, o nome disso é losango, tá? Não existe losângulo, beleza? Losango, ok? O que é um losango? Ele é um quadrilátero que tem 4 lados iguais, certo? Beleza? Ele não tem lados paralelos, lados opostos paralelos e 4 lados iguais, ok? O trabalho aqui de área vai ser relacionado com as diagonais dessa figura. Então, eu vou dizer que a área do losango é igual a diagonal vezes diagonal sobre 2, certo? Você pega essa diagonal, multiplica por essa diagonal, isso sobre 2. Lembrando que as diagonais de um losango, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, esse losango, quando você traça as diagonais, ele fica dividido em 4 triângulos retângulos, 4 triângulos desse aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima. Próxima figura. Círculos. Beleza. O que você tem que saber sobre círculo? Como se calcula a área de um círculo? Bom, primeiramente você pensa. Um elemento principal que você tem que saber de um círculo é o que é um raio. O raio de um círculo, ele é a distância do centro, certo? Do centro do círculo, vou chamar aqui de centro O, até a borda do círculo, que é a circunferência. Beleza? Então essa medida é o meu Rzinho, raio, ok? A área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Para calcular a região interna, você pega π vezes raio ao quadrado. Quanto vale π? Ah, π vale π, tá? π não vale 3, π não vale 3,14. Você substitui o valor para π quando a questão ou manda você substituir ou ela pede aproximadamente. Caso ela não peça aproximadamente, dá uma olhadinha nas alternativas para ver se as alternativas não estão com π. Tipo, a alternativa A, 3π. Por quê? Eu vejo muita gente não olha as alternativas, sai substituindo o valor para π, aí quando olha nas alternativas, está lá o π nas alternativas. Aí substitui por 3,14, fez conta pra caramba aí à toa. Entende a ideia? Então, deixa ou para substituir no final, certo? Se pedir aproximadamente, ou deixa o próprio π. A não ser que ele fale para você aproximar, ele te dê um valor. Mas mesmo assim, deixa para substituir no final, que é muito mais fácil fazer contas com π, certo? Outra coisa que é interessante da circunferência é o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? A medida do contorno dela, certo? Beleza? Do contorno do círculo. Então, como eu calculo essa medida aqui do contorno, do que envolve o círculo? Esse comprimento é dado por 2π vezes o raio. Olha só, não confunde, tá? Área é πr ao quadrado. Comprimento, 2πr, 2π vezes o raio. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Setor circular. Como eu faço para calcular a área disso aqui, dessa região interna aqui, da fatia de pizza? Beleza? É como se você fizesse uma regra de 3 com a circunferência. Você fala assim, πr ao quadrado é o que eu faço em relação a 360 graus. Quanto vai ser a área só de um ângulozinho θ? Só desse pedaço aqui, certo? Você vai precisar dos raios e do ângulo para fazer isso, beleza? Como vai ficar? A área desse setor circular vai ser dada por π vezes r ao quadrado vezes esse ângulo sobre 360. Então, se eu quero calcular a área da fatia, πr ao quadrado sobre 360. Aqui a gente não tem muito trabalho, certo? Essas questões que aparecem no concurso dificilmente vêm com figuras, difícil haver um concurso que traga figuras, então geralmente vai estar mais no enunciado, então é mais difícil de trabalhar com circunferências, ok? Vamos lá, mais figuras. Aqui eu vou deixar essas duas, eu acho muito difícil aparecer algo desse tipo, mas só por desencargo de consciência, que é a coroa circular, certo? E o segmento circular. O que é a coroa circular? É simplesmente esse anel aqui, que você obtém quando você pega a circunferência de fora menos a circunferência de dentro, essa parte azul clara aqui. Como você calcula a área disso? É exatamente a circunferência de fora. Qual é a área da circunferência de fora? π vezes r ao quadrado, rzão,
menos a área da circunferência de dentro, que é π vezes rzinho ao quadrado. Aí você coloca o π em evidência, fica π que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Aí você tem a área desse setor, certo? Dessa coroa. E isso daqui, esse segmento aqui, ó, você precisa fazer o que para calcular isso? Você pega a área do setor toda e tira o triângulo, certo? Então eu vou precisar também do ângulozinho aqui, desse ângulo θ. Você calcula a área toda e tira a área do triângulo. Então vai ficar que a área disso vai ser, lembra a área do segmento, do setor? π vezes r ao quadrado vezes o ângulo sobre 360 menos base vezes altura sobre 2. Beleza? Tranquilo? Então, gente, é isso aí. Fica aí a primeira teoria para vocês, teoria de áreas de figuras planas. Gostaria que vocês comentassem se vocês acharam interessante, se vocês acharam que faltou alguma coisa, certo? Porque conforme vocês forem comentando, eu vou melhorando, digamos assim, a abordagem do conteúdo para vocês, mediante as pessoas que estejam assistindo os vídeos, certo? Se vocês tiverem alguma dificuldade de entender alguma coisa, se achar que eu falei muito rápido, se achar que foi devagar demais, se achar que faltou algum conteúdo, só mandar a dica que eu vou estar melhorando para os próximos, beleza? Então, fica aí o nosso primeiro, até o próximo vídeo, dá aquela força aí, curte o canal, curte o vídeo no YouTube, se inscreve no canal, que assim você me ajuda, eu te ajudo, você me ajuda e fica todo mundo feliz, beleza? Então, até a próxima, gente. Fui!